Graça e paz, igreja, bom dia. É com muita satisfação que eu me encontro mais uma vez aqui com vocês, nesse formato virtual. Eu agradeço a todos os professores que têm se dedicado para que a nossa EBD continue chegando à sua casa, que essa palavra de Deus que ela venha a ser compartilhada todos os dias e que nós venhamos crescer em unidade no Senhor. A gente tem sentido muita falta de estarmos juntos em união, em comunhão com os irmãos. Eu agradeço a cada professor por toda a dedicação, por todo o empenho, por toda a palavra que eles têm ministrado aos nossos corações. Quero agradecer a nossa liderança, que Deus possa estar abençoando cada um. Nós temos dificuldades, estamos em ano de superação, como foi proposto na igreja, mas às vezes a gente nem mensurava o tamanho dessa superação. Antes a gente corria de um microfone, hoje a gente corre de uma câmera, mas aos poucos nós temos identificado e caminhado para que possamos vencer esses obstáculos. Hoje nós vamos dar início à lição 9 na classe dos adultos, que fala do ministério revelado da unidade de Cristo. E nós estamos nesse trimestre estudando a carta dos Efésios. E nessa carta a gente tem aprendido várias coisas, porque ela foi escrita a um povo que havia se convertido, né, que estavam debaixo de uma nova aliança, que eles estavam assentados com Cristo, que eles estavam sendo firmados e alicerçados na palavra de Deus e estavam sendo orientados a viver de uma nova forma. E nessa lição 9, nós vamos estudar especificamente o capítulo 3. Então, assim, o texto áureo se encontra lá em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Agora, na minha versão da minha Bíblia, que eu geralmente uso, que é uma versão transformadora, a nova versão transformadora, ela é bem assim, eu gosto muito dessa tradução, porque ela traz um conceito assim, coloca a gente diante da realidade da escrita, assim, de uma tradução, de uma linguagem atual para a gente, que fala assim: que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Essa é a verdade, esse é nosso texto áureo. A verdade prática se encontra, diz assim, a verdade prática diz assim: Deus revelou um mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nós precisamos assim entender que a carta dos Efésios ela tem 3 dispensações. Ela começa no capítulo 1, no versículo 10, que é a primeira dispensação, que fala sobre a plenitude dos tempos. Vamos lá ler no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: o plano é este, no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Essa é a primeira dispensação. A segunda dispensação, ela se encontra lá no capítulo 3, que é o que a gente está estudando na lição 9 hoje. A lição vai estudar o capítulo 3. Então, no capítulo 3, nós vamos encontrar 2 dispensações. Uma vai estar no versículo 2 e outra no versículo 9. Então, vamos fazer hoje a gente vai ler um pouquinho, ficar mais nas leituras bíblicas para a gente fundamentar que mistério é esse que foi revelado. No capítulo 3, no versículo 2, diz assim: tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a você. Então, a segunda dispensação é a dispensação da graça, que veio através de Cristo. E a terceira dispensação, que está lá no versículo 9, que diz assim: e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Então, se nós formos organizar essa dispensação
da carta dos Efésios, nós colocaríamos assim: primeiro, a primeira dispensação é o mistério, a segunda, a graça, e a terceira, a plenitude dos tempos. O que quer dizer mistério? Mistério não é diferente de misterioso. Mistério é algo que estava guardado, algo que estava... a tradução, essa palavra vem do grego e ela significa isso, que significa que estava em segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. E é diferente de misterioso, porque misterioso, quando é algo misterioso, ele é complicado, ele é somente para algumas pessoas, não é todo mundo que tem conhecimento. Ele geralmente, misterioso, ele é usado mais para aquelas pessoas que ensinam alguns adeptos dos falsos misticismos. Tem algumas coisas que a gente precisa definir, né? O mistério revelado, que mistério é esse, né? Ele foi dividido antes, né? No Antigo Testamento ele não foi revelado, né? E no Novo Testamento ele passou a ser revelado. Mas essa divisão, ela não é formalizada dessa forma. Ela é proposta, né? Para o nosso entendimento, que o mistério, havia um mistério com Deus, oculto em Deus, que ele era de eternidade em eternidade, ele não tinha um tempo definido. Então, assim, quando não existia, para a gente compreender esse mistério, ele foi antes da criação dos anjos, não existia céus nem terra, só existia a unidade absoluta de Deus. Deus é Espírito e sua natureza era Espírito, tudo era Espírito de Deus. E o que observamos na dispensação do mistério é a parte que não temos acesso. Ela vai até Gênesis 1, quando Deus começa a criar. Então, esse mistério, ele está oculto em Deus, ele pertence à eternidade. Aí nós temos a parte B do mistério, que começa no Gênesis 1 e até o nascimento de Cristo, onde ele é revelado. E aí a gente começa a graça. Tudo que estava oculto em Deus foi revelado na graça de Deus quando ele se encarna e se torna verbo encarnado, Jesus Cristo. E a plenitude dos tempos. Essa dispensação, ela começa em Mateus, né, ali no nascimento de Jesus, no capítulo 2, e vai até o arrebatamento da igreja, que será a nossa reunião com ele, né? E continua entrando assim, através da grande tribulação, e tudo isso estava oculto em Deus. Então, assim, o que a gente pode compreender? O mistério de Deus, ele teve a parte A, né? Que foi ali que vai, igual eu falei para vocês, quando está ali na eternidade, é um tempo sem fim, as eras, entra era e sai era, Deus é eterno, e então o tempo é indefinido e é de eternidade em eternidade. Para que nós possamos ter uma compreensão melhor sobre isso, nós entendemos que antes da criação dos anjos, antes de tudo ser formado, antes de haver a criação do Adão, do ser humano, só existia a unidade absoluta de Deus. Então tudo estava oculto em Deus. A partir que eu e você tivemos conhecimentos que ali em Gênesis 1, aí é o mistério de Deus, aí ele vai até o nascimento de Cristo. Porque aí todos os profetas, eles apontavam para Cristo, mas não revelado, não encarnado, não personificado, né? Então, assim, a lição traz até aqui, ó. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que estava encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tinha conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participariam. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas também. Nós temos lá em Gênesis 12:3, Isaías 11:10.
Os que os profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo e que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto. No tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro e o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Aqui a gente abre um parênteses, né? Porque hoje, ultimamente, nós temos visto que nós buscamos muito esse conhecimento humano, né? Não que isso seja errado, não que isso não seja permitido, ele acrescenta, ele agrega valores, mas que o principal que nós devemos nos submeter é a revelação do Espírito Santo, porque é ele que vai nos direcionar e nos capacitar e trazer a palavra na qual a igreja necessita e para que nossas vidas possa ter uma regeneração, uma transformação, é através do Espírito Santo. Teologicamente, ela traz um conhecimento, ela não muda, ela não transforma o caráter do ser humano. Então, é através do Espírito Santo que ele vai nos moldando à medida que nós vamos tendo a aparência de Cristo. Em outros momentos, né, a gente olha assim para a carta dos Efésios, olha para a nossa condição, né, que hoje nós somos enxertados nessa videira verdadeira, nós nos tornamos filhos, né, do Senhor. Então, assim, não tinha tido não tinha um vislumbre, né, da possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. E até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, eles demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. No tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelos apóstolos uma riqueza insondável. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem na qual ele foram incumbida consistia em ministrar a todos o mistério que estivera oculto e proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas. E para concluirmos essa lição, nós precisamos entender assim, o eterno propósito em Cristo, né? Que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em um tempo oportuno. E o plano de salvação, ele abrange a revelação desse mistério. E eles sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. O plano, ele foi divinamente pré-estabelecido. Ele não quer dizer que surgiu depois do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. E essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias.
nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério de Cristo, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então, nós entendemos que no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, judeus e gentios, e estavam inseridos nesse mistério, idealizados por Deus. Tal ministério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Eu agradeço, a participação de todos, que essa aula possa entrar no seu coração, na sua mente, e que esse mistério revelado, que foi o próprio Cristo que veio trazer essa salvação para a minha vida e para a sua vida, ela possa cada dia mais ser fundamentada. Gostaria que você fechasse seus olhos, que nós encerrássemos nossa EBD hoje com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te entregamos, Senhor, o domínio de todas as coisas nas tuas mãos. Revela, Senhor, a tua grandeza sobre as nossas vidas. Nos dê, Senhor, sabedoria e discernimento para agir diante de toda e qualquer dificuldade. Guarda, Senhor, a tua igreja debaixo da tua mão protetora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dê instruções o suficiente, Senhor, para que nós possamos ser capacitados no Senhor. Senhor, obrigada por tudo. Abençoa, Senhor, o nosso corpo docente da nossa igreja. Abençoa o departamento infantil, o departamento dos adolescentes, o departamento de jovens. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca o departamento feminino nas tuas mãos. Guarda, Senhor, cada ministério, Senhor. Amém. Aguardo vocês para a próxima videoaula, na qual nós vamos estudar a lição 10. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.